Durante o processo de cicatrização de uma ferida, há a necessidade de remover alguns materiais indesejados, como tecido desvitalizado, crostas, tecido infectado, hiperqueratose, corpos estranhos, fragmentos de ossos, micro-organismos ou qualquer outro tipo de carga biológica que possa impedir a evolução do processo de cicatrização. Esse ato de remoção é conhecido como desbridamento. Mas você sabe quais são os 5 tipos de desbridamento? Meu nome é Marcos Vinícius e você está sintonizado no canal Enfermagem Esquematizada. Antes de adentrarmos nos tipos de desbridamento, é importante mencionar o motivo de desbridar. A remoção da necrose é fundamental por diversos motivos. Primeiramente, o desbridamento previne a infecção, uma vez que o tecido necrosado é um terreno fértil para a proliferação de bactérias e outros micro-organismos. Além disso, a remoção da necrose pode acelerar a cicatrização da ferida, pois o tecido necrosado impede o crescimento de novos tecidos saudáveis, atrasando o processo de cicatrização. Ademais, esse tecido necrótico pode esconder líquidos subjacentes ou abscessos, podendo levar a infecções e retardando o processo de cura. Existem diferentes métodos de desbridamento, cada um com suas indicações específicas. Um deles é o desbridamento instrumental, que envolve o uso de materiais cortantes, como tesouras e lâminas de bisturis, para remover grandes quantidades de tecidos necróticos. Esse método é indicado em situações de extrema urgência ou quando é necessário remover uma grande quantidade de tecido necrótico. Porém, é importante lembrar que esse método pode ser doloroso, especialmente em casos de queimaduras. Por isso, é importante que seja realizado por médicos e enfermeiros. Existem 2 técnicas de desbridamento instrumental, a técnica de cover e a técnica de square. A técnica de cover se realiza por meio do deslocamento de uma das bordas da crosta, utilizando uma lâmina de bisturi. A seguir, pinçá-la e tracioná-la, prosseguindo com um corte paralelo ao leito da ferida de forma a deslocar toda a escara. Já a técnica de square, mais simples e segura, consiste em realizar incisões paralelas em toda a crosta, formando quadradinhos e posteriormente pinçá-los e cortá-los um a um. O segundo método é o desbridamento biológico, também conhecido como terapia larval, larvaterapia ou terapia de Margot. É uma técnica inovadora que utiliza larvas de moscas esterilizadas para promover a cicatrização de feridas complexas com tecido necrosado. Como funciona? As larvas utilizadas são da espécie Lucilia sericata, criadas em laboratório em condições rigorosas de higiene e esterilização. As larvas são aplicadas na ferida, onde se alimentam do tecido necrosado, liquefazendo-o e promovendo sua remoção. As larvas secretam enzimas proteolíticas que dissolvem o tecido morto, preservando o tecido saudável. As larvas também estimulam a granulação e a angiogênese, processos essenciais para a cicatrização da ferida. O terceiro método é o desbridamento autolítico, que utiliza enzimas do próprio corpo para promover o desbridamento da ferida. Nesse tipo de desbridamento, o ambiente da ferida é mantido em condições úmidas, estimulando as enzimas autodigestivas do organismo. Apesar de ser um processo mais lento, este método não é doloroso e é indicado para pacientes que não toleram outras formas de desbridamento. Porém, é importante destacar que o desbridamento autolítico não é a melhor opção terapêutica quando a ferida está infectada. Quais são as coberturas que promovem o desbridamento autolítico? Hidrogéis, indicados para manter a umidade local. Hidrocoloides, adequado em situações de pequeno e médio exudato. Alginatos, apropriados para lidar com excesso de exudato. Hidrofibras e fibras hidrodesbridantes, recomendadas para auxiliar no desbridamento. Espumas, utilizadas para controlar o excesso de exudato. E coberturas impregnadas com antissépticos, que contribuem para o controle microbiano. Outro tipo de desbridamento é o enzimático,
que é um procedimento semelhante ao desbridamento autolítico, pois ambas as técnicas utilizam enzimas, mas o enzimático utiliza enzimas exógenas, ou seja, enzimas de fora do corpo. Uma das enzimas mais comuns utilizadas nesse tipo de desbridamento é a colagenase, que é produzida pela bactéria Clostridium histolyticum. A colagenase é mais eficaz em pH entre 6 e 8 e funciona decompondo as fibras de colágeno, que são as responsáveis pela adesão do tecido necrótico ao leito da lesão. Outra enzima utilizada é a fibrinolisina, que é obtida do plasma bovino. Esta enzima é específica para degradar a fibrina e funciona melhor em pH entre 7 e 8. Já a papaina, muito utilizada no Brasil, é uma mistura de 17 diferentes aminoácidos, proteases e peroxidases. Esta enzima atua em um pH variando de 3 a 12, com temperaturas entre 20 a 50 graus centígrados. A papaina está disponível em forma de pó, gel ou pasta. O quarto método é o desbridamento mecânico. Trata-se de um método não seletivo de remoção de tecido necrótico e tecido viável, com uma eficácia garantida, mas devido ao risco de trauma e dor, é menos utilizado nos tempos atuais. Ele utiliza 4 técnicas: a fricção, meio úmido seco, irrigação e hidroterapia. Fricção, realizada com gases ou esponjas umedecidas em soluções de limpeza. A fricção remove o tecido necrótico por abrasão. Quais são as desvantagens? Pode ser doloroso para o paciente, pode traumatizar o tecido viável, pode aumentar o risco de infecção. Método úmido seco. Consiste em cobrir a ferida com gaze seca, o qual adere ao tecido necrótico. A gaze então é retirada, removendo o tecido necrótico junto com ela. Desvantagem: pode ser doloroso para o paciente, pode traumatizar o tecido viável, pode ser difícil remover a gaze se estiver muito aderida à ferida. Irrigação. Realizada com soro morno em jato. O jato de soro remove o tecido necrótico por desbridamento. Vantagens: é menos doloroso para o paciente do que a fricção. É menos traumatizante para o tecido viável do que a fricção. Quais são as desvantagens? Pode ser difícil controlar a pressão do jato de soro, o que pode causar trauma ao tecido viável. Pode ser contraindicado em pacientes com diabetes ou outras condições que afetam a cicatrização. Hidroterapia. Realizada em tanques com turbilhonamento. O turbilhonamento da água remove o tecido necrótico por desbridamento. Quais são as vantagens? É menos doloroso para o paciente do que a fricção. É menos traumatizante para o tecido viável do que a fricção. Pode ajudar a reduzir o risco de infecção. Quais são as desvantagens? Pode ser difícil encontrar tanques de hidroterapia. Pode ser contraindicado em pacientes com diabetes ou outras condições que afetam a cicatrização. O quinto e último método é o instrumental cirúrgico, que consiste na excisão ou ressecção de toda a área necrótica, incluindo parte do tecido viável, na tentativa de transformar feridas crônicas em agudas, e deve ser executada por cirurgião experiente. E assim chegamos ao final do nosso vídeo. Se você gostou do conteúdo e quer aprofundar ainda mais seus conhecimentos na área da enfermagem, temos uma oferta exclusiva para os inscritos no canal. Estamos disponibilizando o nosso e-book Feridas e Curativos por apenas R$10. Este material é uma ferramenta incrível para aprimorar seus estudos e prática clínica. Para garantir o seu e-book, faça sua inscrição no canal, dê o seu like e acesse o link na descrição do vídeo. Obrigado e bons estudos!